Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e vamos começar o nosso curso de Soroban. Vamos começar entendendo as partes de um Soroban. Então vocês têm aí na tela um Soroban completo e as contas superiores, elas representam 5 unidades. Vocês já vão entender isso, tá? Existem alguns pontos aqui, ó, tá vendo? Estes pontos aqui, eles indicam as primeiras casas de unidade, milhar, milhão e assim por diante, tá? Então aqui, por exemplo, esse primeiro pontinho aqui, a gente pode considerar que aqui é a unidade. Depois nós temos aqui a dezena de unidade, centena de unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e assim por diante, ok? Muito bem. Nós temos as hastes horizontais e as verticais, né? Então nas horizontais vocês têm os pontinhos que a gente acabou de ver, nas verticais ficam as contas do Soroban. As contas inferiores, cada uma representa uma unidade. Então, as superiores representam 5 unidades cada, as inferiores representam 1 unidade cada, ok? Nós vamos fazer alguns exercícios de contagem e aí vocês vão entender melhor como que funciona esse sistema, esse método, tá bom? Esse sistema de contagem no Soroban. Nós temos a moldura, que é a parte externa do Soroban, né? E vamos para a próxima parte, para o próximo slide. Esta aqui é a posição correta da mão, tá? Nós utilizamos para movimentar as contas apenas o polegar e o indicador, ok? O polegar, ele é utilizado para somar as unidades, ou seja, para levar as contas para cima. E o indicador faz todo o restante do trabalho, tá? Inclusive, descer e subir a conta de cima, ok? Agora vamos ver como que funciona a contagem no Soroban. Então, olha só, quando você movimenta a conta da parte inferior para cima, você está somando uma unidade, e quando você o movimenta para baixo, você está subtraindo uma unidade. Isso vale para todas as casas numéricas do Soroban, ok? Então aqui ele está somando 1, aqui ele está subtraindo 1, ok? As contas superiores, como eu falei para vocês ali na apresentação do Soroban, valem 5, ou vale 5. Quando você baixa a conta, você está contando 5. Quando você sobe a conta, você está subtraindo 5. Então, quando movimentamos a conta da parte superior para baixo, estamos somando 5 unidades. E quando movimentamos esta mesma conta para a sua posição inicial, ou seja, para cima, estamos subtraindo 5 unidades daquela casa. Então aqui temos alguns exemplos de Sorobans setados nesses números aqui. Então é assim que seta o número 8, então você tem a conta para baixo do 5, então aqui é 5 mais 3 contas, 5 mais 3, 8 contas. Aqui então eu estou significando o número 8. Este aqui é o número 35, então lembre-se que onde tem o pontinho é a casa da unidade, ou a unidade de milhar, ou a unidade de milhão, enfim. E aqui nós temos a dezena, então 35 é representado dessa forma aqui. 3 contas na casa decimal e o 5 na casa das unidades, tá bom? 74, olha só, 5 mais 2, 7... E aqui, 4, as 4 contas da parte de baixo da unidade. Agora, vamos dar uma olhada em soma e subtração diretas. Essa primeira aula aqui, ela é
teórica mesmo, tá? Mas na próxima aula nós vamos fazer algumas contagens, vamos fazer algumas somas, e aí você vai começar a entender melhor esse mecanismo, tá bom? Então, soma e subtração diretas. Soma direta. Quando movemos a conta da parte superior para baixo ou as contas da parte inferior para cima, de uma das casas estamos adicionando 5, no caso da conta da parte superior da haste. Ou uma unidade para cada conta movida para cima, no caso das contas da parte inferior da haste, ok? Subtração direta é o contrário, né? Quando retornamos a conta da parte superior para cima, ou as contas da parte inferior para baixo, de uma das casas estamos subtraindo 5, no caso da conta da parte superior da haste, ou uma unidade para cada conta movida para baixo, no caso das contas da parte inferior da haste. Então aqui nós temos um exemplo, né, de subtração, na verdade é a figura anterior, só que com as contas voltando para suas posições originais. Aqui nós temos um exemplo de soma direta. Então eu tenho 1 mais 2 é igual a 3. Olha só, é bem trivial, é bem fácil, né, são bem simples aqui os exemplos que nós estamos dando, tá? Mas eles são importantes que você preste atenção neles, tá? Porque são a base, a contagem é a base para você conseguir depois operar o Soroban com eficiência, tá bom? Então vamos lá. Outro exemplo, uma outra soma direta. Então aqui nós temos a representação do 3 mais 5. O que ele fez? Ele baixou a conta do 5 aqui, ó. Então ficou 8. 5 mais 3 igual a 8, ok? Agora um exemplo de subtração direta. Aqui nós temos um Soroban representando 3. Aí ele quer tirar 1. O que ele faz? Ele baixa a conta, uma conta. E aí ele vai ter como resultado o 2, ok? Outro exemplo de subtração direta. Aqui eu tenho 8. 8 menos 6. Como que eu faço para subtrair 6? Eu subo a conta de 5 e desço a conta de 1. 5 mais 1 são 6, né? Então ele quer subtrair 6. 8 menos 6 igual a 2. Ok? E aqui nós temos um Soroban real, né? Não é um como eu uso para dar as aulas. E por que eu estou mostrando esse Soroban para você agora? Porque eu vou te mostrar o exercício que você vai fazer nos próximos dias de treinamento do Soroban, tá? O que é o ideal você fazer? É você treinar algo em torno de 30, 40, 1 hora de Soroban por dia, tá? Não precisa ser todo dia, tá? Eu não sei qual que é a sua disponibilidade de tempo. Claro que todo dia é melhor, né? Mas eu não sei qual que é a sua disponibilidade de tempo. Se você conseguir umas 2 a 3 vezes por semana já tá bom, tá? Mas se você puder, todo dia é melhor, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você precisa adquirir o hábito de treinar, usar o Soroban. Aí o que você vai fazer? Todos os dias, ou todos os dias que você for treinar o Soroban, o primeiro exercício que você vai fazer é esse aqui, ó. Tá vendo que tem essa casa aqui que tem um pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, ele indica a unidade. Ela pode ser a unidade de milhar, ela pode ser a unidade de milhão, pode ser a unidade de unidades, né? E aí, então, eu vou considerar isso aqui a unidade, a nossa unidade, tá? A nossa unidade normal. E aí você vai fazer esse exercício aqui, ó. Lembra que o dedão, ele só soma as contas inferiores. Então, 1, 2, 3, 4. Dedão só faz isso, tá? Todo o restante do trabalho é feito pelo indicador. Então, para zerar é o indicador, ok? Para somar 5 é o indicador. Para subtrair 5 é o indicador. O dedão, ele só soma as 4 contas da parte inferior do Soroban. Então, 1,
2, 3, 4, 0. Aí, qual que vai ser o exercício que você vai fazer todo dia? Você vai fazer 10 vezes o seguinte exercício. Você vai fazer assim. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 4, 0. 5, 0. 6. Reparem que o 6 eu uso ao mesmo tempo o indicador e o polegar. Mas para zerar, só o indicador. 0. 7, 0. 8, 0. 9, 0. Você pode fazer o treinamento com o Soroban utilizando uma caneta também, tá? Então você segura uma caneta com os 3 dedos da mão, tá vendo? E aí você deixa livre somente o polegar e o indicador, tá vendo? E aí você começa. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0. Você vai fazer isso todos os dias do seu treinamento nesse primeiro módulo. Você vai fazer isso todos os dias, 10 vezes por dia de treinamento. Então, por exemplo, seu treinamento é de 1 hora por dia, você estabeleceu que você vai treinar 1 hora por dia, 2 vezes por semana, por exemplo. Então, o primeiro exercício que você vai fazer é esse, você vai fazer isso 10 vezes. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0. Para que você vai fazer esse exercício? Para você ganhar agilidade na sua mão e ganhar precisão, tá? Para você acostumar a utilizar os 2 dedos para montar os números no Soroban, tudo bem? E o que mais você vai fazer? Você só vai estudar uma aula de cada módulo por vez. Então, por exemplo, a próxima aula, você, nessa 1 hora que você estabeleceu para estudar o Soroban, você vai fazer somente essa aula, tá? Você só vai passar para a aula seguinte na próxima vez que você for estudar o Soroban, tá bom? Para quê? Para a gente não sobrecarregar você nesse treinamento e para ficar mais fácil de absorver a lição, tá bom? Então, para esse módulo, essa é a orientação que você deve seguir para estudar o Soroban, para começar o estudo do Soroban, tá bom? E agora vamos a mais um detalhe importante para você aprender o Soroban. Esse detalhe ele é apresentado no decorrer do curso também, tá? Mas vamos já adiantar esse detalhe para você já começar a acostumar sua mente com a ideia. Então, para montar os números, o que você faz? Você faz da esquerda para a direita, né? Então, 1235. É assim que se monta o número 1235. Então, é da mesma forma que nós fazemos no papel. No papel, nós escrevemos 1235. No Soroban, nós colocamos os números na mesma ordem. Só que aí vem o momento do cálculo. Para fazer o cálculo, você não faz a soma da direita para a esquerda, por exemplo. Você faz a soma da esquerda para a direita, que é o contrário. No papel nós fazemos da direita para a esquerda, né? Mas no Soroban você vai fazer da esquerda para a direita, tá bom? Como nós vamos fazer agora, não precisa se preocupar, talvez alguma soma você não vai entender. Por quê? Porque você vai precisar chegar em módulos mais avançados, aulas mais avançadas para entender. Aqui eu só vou mostrar
a direção em que você faz o cálculo, tá? Então, nós temos 1.235 e nós queremos somar 2.387. Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou somar 2 aqui na casa da milhar. Ok. Aí, o próximo número que eu preciso somar é 3, né? O 3 nós somamos assim. Nós subtraímos o 2 e somamos o 5. Então, nós somamos o 3. Agora, nós precisamos somar o 8. Para somar o 8, você soma 10, subtrai 2. Isso está lá nas fórmulas. Não se preocupe com as fórmulas que estão lá na frente, tá? Por isso que você, de início, você não vai entender muito bem ou vai ter um pouco de dificuldade para entender isso. Mas nós usamos fórmulas que você vai aprender lá na frente. Nesse momento, a minha preocupação é a direção que você está fazendo o cálculo, que é da esquerda para a direita. E aí, então, agora nós somamos o 8, né? E agora a gente precisa somar o 7. Como que a gente faz para somar o 7? A gente soma o 10 e subtrai o 3. Só que aqui eu tenho 5. Então, eu vou ter que subtrair o 5 e somar o 2, que é a mesma coisa que subtrair o 3. E aí, o resultado desse cálculo, 1.235 mais 2.387 é 3.622. Novamente, repare que eu fiz esse cálculo da esquerda para a direita. Não é a forma que nós fazemos no papel. No papel, nós fazemos esse cálculo da direita para a esquerda. Tudo bem? E agora, vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar, na verdade, o estudo de fato do soroban, tá? Que você só teve uma ideia do que é o soroban. Então, na próxima aula, a gente vai começar a fazer alguns exercícios práticos, tá bom? Com um soroban na sua tela, tal. Aí, se você tiver um soroban, vai acompanhando aí, tá bom? Vai acompanhando aí na tela. É bom que você tenha um soroban. Tem uns baratinhos aí, vende ali na Liberdade, aqui em São Paulo. Eu estou gravando em São Paulo, né? E se você não for da cidade de São Paulo, peça por Mercado Livre ou algum outro marketplace, tá? Que venda esse soroban. Não é difícil de achar não, ok? Então eu te aguardo na nossa próxima aula, que vamos iniciar os nossos exercícios. Eu aguardo você lá. Um grande abraço.